Então você quer começar a criar relações poderosas, onde as pessoas vão se tornar fãs de você, vão torcer por você, você vai ter pessoas abençoando você ao redor do mundo. Começa a ter essa coisa de escutar mais, deixar a pessoa falar e, muito, muito importante, não julgar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Eu Sou Protagonista. Aqui você vai aprender a arte para acabar com todos os seus conflitos pessoais, profissionais, e você vai adquirir uma grande autoconfiança e um poder pessoal muito grande. Eu sou Daniel Brugin e o tema do episódio de hoje é: trate os outros como você gostaria de ser tratado. E a pergunta que eu já te faço de cara é: será que você tem que tratar os outros exatamente como você gostaria de ser tratado, né? Essa é uma máxima, como muitas outras que eu vejo por aí, né? Coisas que a gente vê muitas pessoas repetindo, mas a hora que você vai ver na prática, a coisa não funciona. A coisa, ao invés de trazer resultados positivos, vai trazer resultados negativos para a sua vida. Então não é só porque está todo mundo dizendo por aí que você tem que fazer isso na sua vida. Eu acho que você pode ir para um próximo nível, um nível onde você vai ter melhores resultados, relacionamentos melhores, sejam eles pessoais ou profissionais. Então, tudo que a gente faz aqui no programa Eu Sou o Protagonista é pegar essas máximas que a sociedade traz pra gente e avaliar se isso faz sentido ou não. E essa é uma que, na minha opinião, não faz o menor sentido, pode estar destruindo os seus relacionamentos. Claro, vamos entender. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Então, eu devo tratar os outros com respeito, afinal de contas eu quero ser tratado com respeito. Perfeito? Faz total sentido, né? Eu preciso ser honesto com as outras pessoas, afinal de contas eu quero que as pessoas sejam honestas comigo. Faz total sentido também. Só que se você for um pouco mais a fundo, você vai perceber que às vezes o que é honesto para um ou para outro é diferente, o que é respeito para um ou para outro também é completamente diferente. Vou trazer um exemplo aqui. Você imagina um casal onde ela é japonesa, cultura oriental, e ele é italiano. E eles estão ali numa discussão. Por algum motivo rolou uma discussão ali. O que vai tender a acontecer? Ele, o italiano, ele vai chegar e vai falar alto, vai até gritar, vai colocar tudo para fora aquilo que ela acredita. E ela vai ficar quieta, só ouvindo. Qual que é a moral da história? O que aconteceu ali? Ela, dentro da cultura dela, silêncio é um sinal de respeito. Então ela ficou em silêncio, ouvindo o que ele tem para dizer, e no mundo dela, ela estava respeitando ele. No mundo dele, o que é sinal de respeito é você falar. Você não guarda as coisas, você bota para fora, bota com toda a sua energia, né? Com todas as letras, sem enrolação, falando a real para aquela pessoa que ele ama, né? Ele tá querendo respeitar aquela pessoa. E foi assim que ele fez. O que aconteceu no fim das contas? Os dois tentaram se respeitar, cada um dentro da sua cultura. Mas os dois saíram se sentindo desrespeitados, porque ela, dentro da cultura dela, vai pensar: meu Deus, que absurdo, como é que alguém fala tudo isso para outra pessoa? E esse tom de voz alto, gritando, parece que ele não me valoriza, parece que ele não me ama, nossa relação tá horrorosa. E ele do outro lado vai pensar também, poxa, eu falo tudo pra ela, abro meu coração, falo tudo que eu tô sentindo e ela não fala nada, que falta de respeito, parece que não tá nem aí para tudo aquilo que eu tô falando, eu me abro com ela, ela não se abre comigo. Você percebe? Quando você trata os outros do mesmo jeito, a tendência é que as pessoas tentem demonstrar respeito e saiam se sentindo desrespeitadas. Não faz o menor sentido. Eu vejo isso muito dentro do mercado de trabalho também, né? Dentro de empresas, cada pessoa tem o seu perfil, né? Existem vários perfis diferentes, todos maravilhosos, todos incríveis, mas que enxergam o mundo de uma forma, tem uma forma de comunicação muito deles, né? Que de cada um é a sua, e eles tendem a querer receber a comunicação de uma mesma forma. E aí você vai falar assim: tá bom, Daniel, mas eu tô aprendendo aqui com você como é que eu vou comunicar
para com os outros, só que eles não vão fazer o mesmo comigo. E aí é que está o ponto. Se você quiser ficar na média, na mediocridade, se você quiser ter um comportamento de manada, esquece tudo que eu estou falando aqui. Isso é um tipo de comportamento para pessoas acima da média, para pessoas que querem se destacar, para pessoas que querem ter relacionamentos pessoais e profissionais muito acima da média, porque a média, o que a grande maioria da população está fazendo, é muito ruim, é de uma qualidade muito baixa. Eu acredito que você não vai querer isso para você. Então o que acontece? Existem 4 perfis comportamentais, né? São eles: comunicadores, executores, planejadores e analistas. Os 4 perfis são maravilhosos, pessoas incríveis com esses 4 perfis, tanto que os estudos mostram que nós já tivemos presidente de nação com os 4, já tivemos papa com os 4, esportista de grande sucesso com os 4, artistas com os 4. Isso não quer dizer que você é mais ou menos por conta disso, ou que você não pode ter uma profissão ou outra por conta disso. Agora, fato é que você vai enxergar o mundo de uma certa forma e vai entender respeito, que é o tema que a gente está usando aqui, de uma certa forma também. Então, por exemplo, uma pessoa que é executora, ela é mais direta e reta. Ela vai, solta ali o assunto, o que era para falar, e sem muita voltinha, essa é a forma que ela demonstra respeito. Então vamos imaginar que uma pessoa que tem o perfil executor vai chegar e vai passar uma demanda de trabalho para alguém que é comunicador. Vamos imaginar que tem uma mulher aqui, uma comunicadora. Esse rapaz vem, passa a demanda para ela e ela vai ficar completamente ofendida com o jeito dele. Vai pensar: meu Deus do céu, que cara seco, grosso, que é isso? Tratou ele tão bem, ele vem falar as coisas comigo, fala desse jeito grosso, tá louco, né? O que tem? Qual que é o problema dessa pessoa? E os comunicadores às vezes ficam chateados mesmo quando vem uma pessoa com uma postura que é diferente da deles. Outra coisa que tem de muito bom nos comunicadores é que eles tendem a deixar passar logo também. Dia seguinte já foi, às vezes até meia hora depois já foi, a pessoa já está tocando a vida feliz de novo. Só que aí surge aquele momento onde ela tem que passar uma demanda para ele, percebe? E aí o que eu vejo muito acontecer? A pessoa pensa assim: quer saber? Já que ele me tratou mal, foi grosso comigo, foi seco e tal, eu não vou ser assim com ele não. Não é porque ele foi assim que eu tenho que ser também. Vou tratar ele com o respeito que ele merece. E aí o comunicador chega, né, no caso uma comunicadora, e vai contar a história, vai falar: a gente pegou esse cliente há 2 anos atrás, tem todo esse histórico, aconteceu essa história aqui, essa outra história aqui, eles são assim, assado. Enquanto ela está contando, achando que está demonstrando muito respeito, gerando valor para aquela pessoa, o executor do outro lado vai estar pensando assim: poxa, por que essa pessoa está me enrolando? Percebe? No mundo dele, falar muito, explicar muito é uma enrolação, e ele vai se sentir enrolado. Então, mais uma vez, mais um caso onde 2 pessoas tentaram uma respeitar a outra e as 2 saíram se sentindo desrespeitadas. É muito importante você olhar para isso, porque se você não começar a perceber que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm pontos de vista diferentes, que elas se comunicam diferente, portanto esperam uma comunicação diferente daquela que você está habituado, você vai ter muito conflito na sua vida, muito mesmo. Se a gente for pensar aqui em questão de perfil comportamental no trabalho, então você está me dizendo que você só pode se relacionar com 25% das pessoas do mundo. Para que você vai se limitar tanto assim? Você está excluindo da sua vida 75% das pessoas. Não faz o menor sentido, né? Algumas pessoas, quando vão estudar perfil comportamental, pensam: poxa, então eu tenho que me relacionar com as pessoas que têm um perfil parecido com o meu. Na verdade, não. É o completo inverso disso, porque uma vez que você entende os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, às vezes uma pessoa de um outro perfil tem aquele que para você é um ponto fraco como um ponto forte, e vocês podem se unir, se equilibrar, né? Uma vez eu escutei uma frase que ficou muito marcada para mim e que eu levo ela para minha vida. Essa pessoa me disse assim: quando numa sociedade os 2 sócios pensam da mesma forma, um deles é inútil naquela sociedade. Então pensa, às vezes você está procurando um sócio, uma sócia que seja igualzinho a você, talvez você pode ser essa pessoa inútil.
Porque se os dois pensam igual, têm as mesmas ideias, por que você vai precisar de dois, né? Então é muito importante deixar isso presente para você que você comece a lidar com o mundo de uma forma diferente. Uma outra coisa que é muito forte e que é importante você entender e que eu vejo muito atrito, muito problema entre as pessoas, seja em casa, com a família, seja no trabalho, são valores. O que são os valores? Valor é aquilo que quando você não está preenchendo um valor seu, você sente um buraco mesmo, um vazio interior, aquilo incomoda, né? Faz falta. Por isso que é tão importante você conhecer seus principais valores, porque às vezes você vai conferir ali na lista e você fala, poxa, é esse valor meu que não está sendo preenchido. Quando alguém faz algo que agride um dos seus principais valores, aquilo também destrói você, né? É uma coisa que é insuportável, você não consegue, a não ser que tenha muito autoconhecimento, deixar aquilo para lá. Acontece que assim, todos os valores são maravilhosos e todos nós temos de alguma forma, todos eles. Só que tem uma hierarquia diferente para as várias pessoas. Então, pode ser que uma pessoa tenha como seu principal valor liberdade e uma outra pessoa tenha como seu principal valor segurança. Essa mesma pessoa pode ter desafio como um valor super alto e a outra pessoa tem estabilidade, como ali os 2, 3 primeiros da lista dela. Percebe? Então, você vai pensar num casal agora, né? Pessoas que se uniram, e eu trabalhando com isso, eu já fiz teste de perfil comportamental com muita gente, e sempre quando eu faço com casais é incrível como eles são sempre diferentes. Aquela história de que os opostos se atraem aparece muito assim, como comunicador com analista, executor com planejador, é super comum, né? Então, trazendo agora de novo para os valores, vai ser comum pessoas se apaixonarem com condições de formar um casal incrível, lindo, aonde um tem desafio e liberdade como valores principais e o outro segurança e estabilidade. Quer dizer que essas pessoas não podem se unir? Não, porque é aí que está o match perfeito. Eles vão entrar num equilíbrio, num caminho do meio, né? Só que aí que tem que ter o diálogo e de você entender que a pessoa é diferente de você e que vocês precisam se equilibrar. Porque talvez uma pessoa só de desafio e liberdade muito alto, sem esse equilíbrio, ela ia acabar se perdendo na vida. E a outra, com muito segurança, muito travada, né? Ela também, buscando estabilidade o tempo todo, ela também não vai atingir o seu potencial máximo, não vai viver tudo aquilo que ela merece e pode viver. Então, mais um mito que a gente está quebrando aqui. Você não tem que ficar procurando pelas pessoas que são parecidas com você, senão você está se limitando muito. Você vai deixar de ter relacionamentos amorosos incríveis, vai perder a oportunidade de ter amigos incríveis perto de você. Também, se for pensar em questão de trabalho, imagina você só trabalhar para clientes que têm o perfil igual ao seu, senão você não se conecta. Você acabou de cortar 75% das suas possibilidades. Não faz sentido. Então a gente tem que trazer muito claro pra gente que você tem um ponto de vista, que ele é incrível, ele não é nem certo, nem errado, é o seu ponto de vista e tá tudo bem. Só que os vários outros seres humanos têm outros pontos de vista. Eles enxergam o mundo de uma forma diferente da sua e tá tudo bem também. Então, o que você tem que começar a fazer com relação a isso? Olhar para as pessoas à sua volta e, com empatia, perceber o ponto de vista de cada um, o que faz sentido para eles, quais são os seus valores, qual é o perfil dessa pessoa, ela é uma pessoa mais quieta ou mais expansiva, né? E aí você vai começando a perceber como é que eu comunico para essa pessoa que é diferente da forma como eu sou. Um outro mito muito grande, e aí eu vejo muitas pessoas sofrendo com isso, é que existem pessoas que são extrovertidas e existem pessoas que são introvertidas. E de alguma forma tem aí uma ideia cultural de que as pessoas extrovertidas por algum motivo são melhores. Isso é uma bobagem gigantesca, não faz o menor sentido. É muito importante a gente entender que uma coisa é você ser introvertido, outra coisa é você ser uma pessoa tímida. Aí sim, uma pessoa que tem muita timidez, ela vai tender sim a travar a sua vida, a deixar de conquistar coisas incríveis para ela, porque a timidez bloqueia ela. Agora,
O fato de você ser uma pessoa introvertida não vai bloquear você em nada. Se você for pegar, por exemplo, o Bill Gates, ele é introvertido e ele construiu um império, não impediu ele de fazer nada. Muitas pessoas incríveis são introvertidas, então não tem isso de certo e errado. Então você está me dizendo que os introvertidos são melhores que os extrovertidos? De forma alguma. Existem pessoas maravilhosas que são extrovertidas, têm uma energia incrível e conseguem lidar super bem com esse perfil e tem uma vida maravilhosa. É muito comum uma pessoa introvertida se unir uma extrovertida e formar um casal incrível, seja no mundo profissional ou no mundo pessoal. Formam-se aí casais incríveis justamente porque eles sabem como equilibrar essas energias. Trazendo aqui mais para a área pessoal, né, aí para os casais, seja aí seu marido ou esposa, companheiro ou companheira, namorado ou namorada, se você tentar tratar o seu namorado ou namorada, companheiro ou companheira, da forma que você gostaria de ser tratado, tratando ele ou ela dessa forma, você pode destruir o seu relacionamento mais uma vez. Por quê? Porque às vezes a linguagem de amor que essa pessoa fala é diferente da sua. E a gente tem uma tendência a pegar a nossa linguagem e tentar transmitir amor através da nossa. E não funciona, não conecta, não faz sentido. Então vamos entender um pouco melhor essa questão das linguagens de amor, né? Uma das linguagens é palavras de afirmação. Então tem pessoas que têm como uma linguagem forte palavras de afirmação, ou seja, elas gostam de ouvir que estão lindas, que são queridas, elas gostam de ouvir ali do companheiro da companheira: poxa, parabéns, seu projeto é demais, eu confio muito em você, faz bem para mim estar perto de você. Todas essas palavras positivas de afirmação faz muito bem para ela. Então vamos imaginar que uma pessoa tem essa linguagem de amor alto. Como é que ela vai tentar comunicar amor para o seu parceiro e para sua parceira? Falando muito, quanto ele ou ela amam o seu parceiro, como eles são importantes, falando de todas as qualidades, dos pontos positivos que essa pessoa tem com bastante frequência. Só que às vezes o parceiro do outro lado não tem palavras de afirmação como uma linguagem de amor forte para ele ou para ela. E aí o que acontece? Não conecta. Então você está tentando transmitir amor e a pessoa do outro lado lá está achando aquilo nada a ver, sem sal, não está fazendo nada de importante para ela, né? Talvez a linguagem de amor dessa outra pessoa seja atos de serviço. O que é atos de serviço? É você fazer pequenos serviços para aquela pessoa, de repente lavar a louça para ela, no dia que era o dia dela lavar a louça, às vezes você pegar e levar o carro para lavar, levar o carro para trocar o óleo, quando era uma obrigação daquela pessoa, você fez por ela aquilo. Uma série de serviços mesmo que você pode fazer, arrumar a casa, ajudar essa pessoa dessa forma, você vai tender a ter uma conexão maior com ela. Então, por isso que é tão importante as pessoas, os casais se falarem e passar mesmo esse feedback, sabe? Olha, eu conecto bem com isso aqui. Para mim é importante, quando você fala isso, me faz muito bem. Já o outro, sem problema nenhum, fala: olha, para mim não é uma coisa tão importante, palavras de afirmação. O que me deixa alegre mesmo é quando você faz, por exemplo, um almoço especial para mim de surpresa, e eu acho aquilo incrível, isso super conecta comigo, você fez isso tal dia e foi incrível. Aí você começa a sacar: então é assim que eu demonstro amor para essa pessoa. E aí é legal que a outra pessoa saiba também como é que ela vai demonstrar amor para você, né? Uma outra forma de linguagem de amor é a do toque físico. Então tem pessoas que para elas é importante serem tocadas, abraçadas, um carinho, né? Relações sexuais, tudo isso é forte para elas, é importante. E às vezes você, por não ter isso forte, não está comunicando dessa forma. Então fica aquela coisa fria, né? Dos casais que nem se abraçam, não se tocam. E às vezes para uma das pessoas do casal isso pode ser muito importante. Você está deixando de comunicar esse amor. Outra linguagem do amor super forte: presentes. Algumas pessoas sim gostam de ser presenteadas e sentem-se amadas quando recebem presentes, né?
Aí você vai falar, poxa, Daniel, mas que coisa mais consumista, materialista, presentes. E não necessariamente, né? Às vezes o presente pode ser uma cartinha, pode ser uma coisa que você fez de forma manual e que conecta com aquela pessoa de alguma forma. Ela gosta disso, e qual que é o problema você comprar algo material para dar de presente para outra pessoa, se ela vai ficar feliz, se ela vai se sentir querida com aquilo. Então, para com esse preconceito bobo. Normalmente a gente tem muito preconceito com os perfis diferentes do nosso, porque a gente enxerga o mundo daquele jeito, e aí tá que nem um cabresto aqui, enxergando só daquele jeito e não consegue ver tudo que tem em volta. Então, uma linguagem do amor como outra qualquer, incrível e maravilhosa como outra qualquer. E por último, tem uma outra linguagem que é tempo de qualidade. Algumas pessoas precisam disso. Então imagina que você tem linguagem do amor presente e você fala assim, como presente eu vou dar um jantar incrível para essa pessoa. Vai lá, marca o principal restaurante do mundo, gasta uma fortuna, e aí a hora que você tá lá, você tá no celular, a pessoa tá falando, você não tá prestando atenção, tá voado, tá voada, e aquele tempo de qualidade que é tão importante para ela, mais do que se foi num super restaurante ou não, você não tá entregando. Então você teve um esforço ali que foi legal, de fazer algo legal, importante para a pessoa e não conectou, não gerou nada. E aí você vai pensar assim, poxa, eu faço tudo para essa pessoa e ela não me retorna. E a outra pessoa está pensando o que lá do outro lado? Também, faço tudo para essa pessoa e ela não me retorna. Começa a perceber como essa ideia de você tratar os outros como você gostaria de ser tratado não faz o menor sentido. Você começa a perceber que cada pessoa é única, tem a sua individualidade, tem a sua essência, e é isso que é mais lindo em nós seres humanos, como a gente se completa com as nossas diferenças, né? As pessoas gostam de coisas diferentes, tendem a querer receber uma comunicação diferente. É assim que você vai começando a se conectar cada vez mais com essas pessoas. Tem algumas coisas que a gente pode trazer aqui como universais, né? Uma coisa que eu percebo que é universal é que as pessoas, de uma forma geral, gostam mais de serem ouvidas do que ficar simplesmente escutando. Então, se a gente for olhar assim, o padrão, né, a média, as pessoas estão sempre falando e tentando vender seu peixe, tentando falar como elas são incríveis, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer. E o que a pessoa está querendo do outro lado? Falar também. Então, ao invés de você criar uma grande conexão, uma conexão maravilhosa com essa pessoa, você vai se distanciar, porque tá todo mundo querendo falar e ninguém querendo ouvir. Então, você vai começar a criar relações poderosas, onde as pessoas vão se tornar fãs de você, vão torcer por você. Você vai ter pessoas abençoando você ao redor do mundo. Começa a ter essa coisa de escutar mais, deixar a pessoa falar e, muito, muito importante, não julgar, porque o julgamento é uma coisa que desconecta completamente as pessoas. Então, quando a pessoa vier conversar com você, falar com você, deixa ela falar, não fica julgando cada um dos pontos, tudo que ela está falando, né? Pensando em, vou dar uma opinião, vou dar uma sugestão, vou falar para ela que isso é errado, que isso é certo. Não, só escuta tranquilamente e deixa aquela pessoa falar, porque muitas vezes ela só está precisando transmitir uma ideia, ela não está precisando de opinião, não está precisando de julgamento, de nada disso. Isso só vai prejudicar você, percebe? Uma outra coisa que também é fundamental para que você se conecte com todas as pessoas ao seu redor de uma forma geral: feedback positivo. A gente tem uma tendência muito grande de ficar passando para as pessoas tudo que elas têm de errado, tudo que elas precisam melhorar, né? Ao invés de simplesmente passar para essas pessoas o que elas têm de incrível, o que elas vêm fazendo de bom, o que elas vêm fazendo de melhor ali no seu dia a dia. Então, o que acontece? Isso é muito comum dentro de empresas e dentro das famílias também. Dentro de empresas, se você tem um colaborador e você dá muito feedback positivo para ele, de algo que ele faz bem, ele vai querer receber mais desse feedback. As pessoas ficam viciadas nisso. Isso é um vício que, sinceramente, você pensando como uma pessoa que dá o feedback, não vai te prejudicar. Então,
Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer mais daquilo, cada vez mais para receber esse feedback positivo. Quando você vai dar um feedback negativo para a pessoa, ela pode criar um bloqueio com relação àquilo. Ela vai ficar tão travada, tão nervosa, tão ansiosa, que ela vai tender a não fazer mais disso. Percebe? Ela vai tender a não conseguir fazer bem aquilo, porque o feedback foi ruim, foi impactante para ela e ela cria um bloqueio. Então não é inteligente para você ficar só pontuando os pontos de melhoria da pessoa. Você precisa trazer aquilo que ela tem de bom. É claro que você precisa trazer os pontos de melhoria também. Só que você tem que imaginar como se você estivesse fazendo uma poupança de feedbacks positivos com essa pessoa. Então, se você falou durante a semana 8, 9, 10 coisas boas que aquela pessoa fez, e fundamental aqui, só fazendo um parênteses, tem que ser real, né? Você não vai inventar feedback positivo do nada. Tem que ser sincero. A pessoa realmente fez uma coisa que você achou legal e você passa esse feedback positivo para ela. Quando você tiver que passar um ponto de melhoria, um feedback negativo, ela vai receber bem, porque a sua poupança está alta, né? Você estava ali no 10, é como se fosse 10 menos 1, 9, tá tudo bem, incrível. Então, construa a sua poupança de feedbacks positivos. Dentro de casa, é super comum a gente ver, por exemplo, a esposa gosta de cozinhar, cozinha super bem, e ela vai lá e coloca 10 pratos na mesa daquilo que ela fez com todo carinho, com toda dedicação. E vem o marido e começa a criticar. Então tem assim, 10 pratos incríveis e tem um que está um pouco mais salgado. Ao invés dele falar dos 9 pratos que estão incríveis, ele vai falar daquele que não está bom. O que ele está criando? Ele está criando naquela pessoa, de repente ela vai perder a vontade de cozinhar, de fazer coisas incríveis, coisas novas, diferentes, porque ela se esforçou tanto e o que ela recebeu em troca foi uma crítica. Por que ela vai continuar fazendo aquilo? Não é inteligente, percebe, gente? Não faz o menor sentido. Se por um outro lado ele pegasse e ficasse falando tudo que tem de incrível nos 9 pratos que estavam ali, ela vai ter uma tendência a querer fazer mais daquilo. Então ia ter mais daqueles pratos incríveis durante todo o dia. Legal? Como é que você faz para cuidar da sua mente, para que você cada vez veja mais os pontos positivos das pessoas e para que você cada vez mais comunique isso? Não adianta nada você, na hora de falar, gerar um grande esforço para procurar o que aquela pessoa tem de positivo, se quando você está ou pensando ou falando com outras pessoas, você ficar levantando tudo que aquela pessoa tem de negativo. Eu garanto, sem conhecer você, que se você é casado ou casada, tem um companheiro ou uma companheira, namorado ou namorada, eu garanto que eles são pessoas incríveis, maravilhosas e que têm muitos pontos positivos, mas que também tem pontos negativos. Mas eu tenho certeza que tem muitos pontos negativos. Que tal você colocar o seu foco sempre nesses pontos positivos, maravilhosos e incríveis? Colocar seu foco de pensamento e sempre quando você for falar com essa pessoa, sobre essa pessoa, espalhar para o mundo tudo que ela tem de maravilhoso e que ela tem de incrível. Você vai setar a sua mente para, com relação a essa pessoa, procurar tudo que ela tem de bom. E sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar. Quando você coloca o seu cérebro para ter foco em algo, ele encontra muito daquilo para você. Então, você vai começar a ter cada vez mais coisas para ser grato com relação a essa pessoa. Incrível. E no trabalho funciona assim também? Totalmente. Coloca a sua mente para procurar o que seus colaboradores têm de melhor, o que o seu sócio, sua sócia tem de melhor, né? O que seu chefe, né, ou a sua chefe tem de melhor. Coloca a sua mente para olhar para isso e começa a fazer uma prática que é maravilhosa, que dá um resultado espetacular, que transforma a vida de todo mundo, que é: seja grato, seja grata por essa pessoa. Começa a agradecer muito por ter essa pessoa na sua vida, ao invés de ficar reclamando dos pontinhos que ela tem. Se você escolher ser grato, você vai ter mais daquilo que você acha bom. E se você ficar reclamando, se um dia você perder essa pessoa, aí você vai sofrer muito. E aí, talvez você comece a lembrar
dos momentos incríveis que você tinha com ela. Só que aí já é tarde demais. Foi uma vida, um relacionamento jogado no lixo, porque você tomou a decisão de procurar naquela pessoa o que ela tem de ruim. Sendo que eu tenho certeza absoluta, sem conhecer você, sem conhecer o seu companheiro ou companheira, ou as pessoas que você se relaciona no seu trabalho, que todos têm um monte de coisas maravilhosas, um monte de pontos positivos. Basta você colocar o seu foco nisso para que isso vá se expandindo, expandindo, expandindo cada vez mais. Legal? Bom, então eu espero que tenha ajudado você com essa reflexão de que você não tem que tratar os outros como você gostaria de ser tratado, você tem que tratar os outros como eles gostariam de ser tratados, né? É aquela velha história. Não é porque você adora churrasco, você vai chamar um vegetariano para jantar na sua casa e vai servir churrasco para ele. Você adoraria ser recebido com um churrasco, mas essa pessoa não, e tá tudo bem, tá? Então, comece a colocar essa ideia na sua vida, seja mais grato, mais grata pelos pontos positivos das pessoas que estão ao seu redor. Então, espero de coração que tenha gerado uma reflexão importante em você, ao ponto de você agir, começar a transformar os seus comportamentos ainda hoje, para ter uma vida espetacular, com relacionamentos maravilhosos, extraordinários, que é isso que você merece. Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui, e eu vejo você no próximo vídeo.